últimas décadas, o antigo oráculo voltou-se para a tragédia e a catástrofe. Tudo começou com um pesquisador muito discutido, Terence McKenna. Terence McKenna foi uma espécie de Timothy Leary nas décadas de 80 e 90, os matemáticos do I Ching, e fez dele um mapa do tempo. Antes de morrer, em 2000, McKenna notou um padrão diferente nos 64 hexagramas do I Ching. Combinações possíveis podem ser expressas como uma relação de mudança em cada hexagrama e representadas em um gráfico. Quando McKenna jogou esse gráfico sobre a linha do tempo, viu intrigantes correlações nos 4.000 anos registrados da história. O gráfico começava com a criação do Yang da China. É também a aurora da civilização em outras partes do mundo. Os 64 hexagramas repetiram-se 64 dias de Time Wave Zero. Os altos e baixos de seu gráfico I Ching previram com grande precisão a queda do Império Romano, a descoberta do Novo Mundo e as duas grandes guerras do século XX. Mas o mais intrigante em específica, 21 de dezembro de 2012. Só depois, McKenna descobriu que o calendário da civilização maia terminava também em 2012. Para ele, havia algo de profético nessa data. Será que o I Ching da velha China e o calendário maia do México medieval chegaram independentemente à mesma data? O que me parece particularmente notável sobre nosso tempo é que temos um A linha do tempo de algumas profecias sul-americanas é a mesma linha das profecias medievais galesas de Merlin. O mago Merlin ficou conhecido pelas histórias do rei Arthur. Mas esse era o Merlin de ficção. O verdadeiro era mais misterioso e suas profecias versavam quase todas sobre o fim do mundo. Este é The History Channel com O Juízo Final 2012. Houve um antigo oráculo que hoje se encontra quase esquecido. Seu nome era Merlin. Conhecemos tudo das lendas do rei Arthur. Mas o Merlin histórico tinha a imagem bem diferente dessa. E na Idade Média, ele era considerado um dos maiores oráculos da Europa. Suas profecias incluíam ataques terroristas, aquecimento global e catástrofes planetárias, provavelmente em nosso tempo. Há 2 textos medievais de relevância que falam de Merlin. Tão relevante antes de serem escritos, pouco se sabia a respeito desse mago. As lendas de Merlin nasceram na velha Inglaterra. As profecias foram publicadas em 1130 textos que datavam do século V. Esses textos, metade demônio. O nome Merlin é a versão inglesa de um velho nome galês, Merlin. Merlin, o selvagem, pois ele habitava a floresta, vestido. Parece um nome de pessoa. Pesquisadores e escritores dizem que houve, com certeza, pelo menos 3 personagens históricos com esse título. Merlin era o título de profetas amalucados da floresta. As profecias de Merlin falavam de eventos que realmente aconteceriam no futuro. 1000 anos antes da descoberta da América, ele previu a primeira colônia americana com o nome Virginianos em solo virgem. Merlin previu ainda a vitória britânica sobre Napoleão em Waterloo, bem como os horrores do Holocausto nazista. Mas a profecia relativa ao século XX é a mais impressionante. Nesse tempo, um homem da Inglaterra falará instantaneamente com outro das praias da França através de uma pedra falante. Isso me lembra um celular
teoria do quartzo, essas pedrinhas falantes que todos temos. Mas, a seguir, Merlin adotou um tom sombrio. Primeiro, ele previu um desastre na Inglaterra. O grande Severn se libertará. Os peixes morrerão de calor e caudas múltiplas lhes nascerão. O Severn é o local onde ficam as usinas nucleares britânicas. Essas palavras... As profecias não param aí. Se há um ataque terrorista, Merlin continua prevendo um desastre mais global. Os mares se erguerão em um piscar de olhos. Os ventos se unirão em mortal violência. Muitas profecias de inundação, de aquecimento global, que também soam para nós. Merlin terminam com o terrível apocalipse. Ele diz que os planetas se desviarão de sua rota milenar. E diz que os planetas ficarão descontrolados nos céus. Há um único modo de isso acontecer: o desvio de nossa Terra, que mudaria de órbita ou de rotação. Como no calendário maia, as profecias de Merlin falam na mudança terrestre. Se de fato a mudança dramática, como tem sido descrita por alguns cientistas, então isso significa é aí que o desvio se liga com outras profecias de outras tradições. Séculos depois que as profecias de Merlin foram escritas, outro oráculo inglês apareceu. Sua linha do tempo mostra catástrofes quase idênticas. É o Apocalipse agora. Quando quadros parecerem vivos, com movimentos livres, quando barcos como peixes vogarem sob o mar, quando o homem ultrapassando as aves subir aos céus, então metade do mundo banhado em sangue morrerá. Tais profecias vieram de uma mulher conhecida como Mãe Shipton, que parece ter vivido em Yorkshire, Inglaterra, no século XVI. Diz que habitava uma gruta igual a Merlin. Há certos temas que se repetem através dos séculos. Mãe Shipton profetizou, previu o reino da Rainha Vitória e as turbulências das duas grandes crises. Apareceu em 1641. Todavia, encontraram sequer de sua existência. A maioria das profecias de Mãe Shipton foram escritas bem mais tarde. As pessoas produziam livros e proclamavam as novas profecias de Mãe Shipton recém-descobertas, meio como o National Enquirer. Talvez Mãe Shipton tenha sido inventada pelo inglês Richard Head em 1684, cuja carreira de escritor foi salva quando ele começou a publicar tais profecias. Richard afirmava que Mãe Shipton previra a Grande Peste 666, pois ele quis escrever sobre esses fatos.